Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde especial aí aos colegas da imprensa que estão presentes aqui. Nossos secretários presentes, em especial nossa secretária coordenadora de políticas públicas para as mulheres, Raquel Viana, o Dimitri Nóbrega, que é o nosso secretário de Direitos Humanos, a nossa atleta de surf do Ceará, em especial do Titanzinho da nossa Fortaleza, Tita Tavares, o vereador Leonelzinho, o Evaldo Lima, secretário de Esportes, Deodato Ramalho, secretário da SEMAN, Roberto Gomes, presidente da Habitafor, Moacir Tavares, coordenador da Operação Fortaleza Bela, a Lourdes Góes, coordenadora do Hospital da Mulher, a Giseuda Sátiro, coordenadora das políticas públicas para idosos, a Leila Santos, representando a SDE, e o GT de Segurança para a População de Mulheres da Guarda Municipal, e a nossa secretária de Assistência Social, Elaine Rodrigues. E a todos vocês que aqui estão, inclusive os jornalistas e as jornalistas que também vieram, né, depois de uma semana de muitos intensos debates sobre a questão da mulher, estão aqui para ouvir também o que o nosso governo aqui em Fortaleza vem fazendo em defesa dos direitos das mulheres. E também para a gente um pouco refletir, já que vocês viram a quantidade de políticas intersetoriais, em especial, que estão sendo realizadas pelo nosso governo. Muitas vezes são políticas invisíveis, porque ainda a questão da mulher, infelizmente, apesar de nós termos a maioria da população brasileira e a maioria da população em Fortaleza, ainda são problemas invisíveis para a maioria do povo. Muitas vezes a gente precisa estar na frente, precisa muitas vezes ter que provar as coisas para as pessoas, para que a gente possa se firmar enquanto ser político, ser social, ser institucional. Não é fácil, a gente às vezes pensa que isso é bobagem, muitas vezes a gente questiona, por que tem o Dia Internacional da Mulher e não tem o Dia Internacional do Homem? Isso é uma pergunta muito frequente. E a gente costuma dizer que, graças a Deus, que vocês, homens, não precisam do Dia Internacional do Homem. Sinal de que vocês estão numa sociedade onde estão absolutamente à vontade para exercer o gênero masculino. Diferente de nós, mulheres, que temos que gritar, nem que seja no 8 de março, para dizer que nós ainda não vivemos em condições de igualdade. Nem no trabalho, nem na vida privada, nem na disputa do dia a dia, né, por emprego. Não é à toa que, não sei se vocês estão acompanhando, ontem ia ser votado uma lei no Congresso Nacional que proibia que mulheres exercendo a mesma função dos homens ganhassem menos. Essa lei foi adiada a votação ontem. Não sei se já foi aprovada hoje, mas ontem foi adiada porque havia uma resistência dos empresários, do setor patronal privado, que jogou para frente, eu não sei se vai ser votado hoje, mas havia divergências na aplicabilidade da lei. Você imagina a divergência sobre a mulher fazer a mesma coisa do homem e ganhar menos. A lei só dizia isso, que não podia. E mesmo assim não houve uma votação. Naquele momento foi adiado mais uma vez. Mas isso é apenas uma das questões. Não é à toa que nós não falamos apenas. O nosso governo resolveu sair do blá blá blá, porque de blá 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 o povo está cheio, e fazer políticas concretas. Cada vez mais eu estou consciente que parte da sociedade gosta muito de falar. Outra parte gosta de fazer. Nós estamos nessas que gostamos de fazer e ver as coisas acontecerem. E uma das coisas que aconteceram concretas. O Centro de Referência Francisca Clotilde, que completa os 6 anos agora nesse 8 de março, já atendeu mais de 9.000 casos. Porque para mim seria muito cômodo dizer, essa questão da violência contra a mulher, da segurança pública, não diz respeito ao governo municipal. E simplesmente não me preocupar com isso. Muito pelo contrário, nós arregaçamos as mangas, criamos o Centro de Referência Francisca Clotilde, que a história está provando que era necessária. Nós criamos o Disque Denúncia à Violência contra a Mulher, que era o Centro Francisca Clotilde, encaminha as mulheres. Nós criamos uma casa-abrigo, porque era impossível a gente dizer, e eu como vereadora, fui relatora de uma comissão especial que investigou a violência contra a mulher em Fortaleza. Como deputada estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, nós fizemos uma comissão também especial para investigar a violência contra a mulher no estado do Ceará. E a gente chegava à triste conclusão de que em todo o estado do Ceará, todo para atender 8,5 milhões de pessoas, nós tínhamos apenas uma casa-abrigo
que muitas vezes estava sempre lotada porque não conseguia dar conta da demanda de mulheres que sofriam violência, que eram ameaçadas, não podiam voltar para casa e tinham que estar na casa-abrigo. Então também a gente não fez de conta que não era conosco. Nós resolvemos e criamos uma casa-abrigo que hoje atende as mulheres também vítimas de violência. E tantas outras políticas que a Raquel já colocou muito bem aqui, que são intersetoriais. Muitas vezes elas não são diretamente da Secretaria de Direitos Humanos e nem da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres. Elas têm que ser intersetoriais. Você tem que ter na saúde um olhar sobre a questão feminina, você tem que ter na educação um olhar sobre a questão feminina, você precisa também ver, do ponto de vista do lazer, da habitação popular, também um olhar sobre as mulheres. Por quê? Porque eu costumo dizer que a cidade, ela é um espaço múltiplo de vivências e de visões. A cidade tem dois sexos, a cidade tem dois gêneros, a cidade ela tem os homens e tem as mulheres. A cidade tem os negros, a cidade tem os homossexuais, a cidade tem os idosos, a cidade tem as crianças, a cidade tem os jovens. E todos esses setores têm necessidades especiais e diferenciadas sobre a cidade. Então torna-se fundamental e necessário que a gente também veja a cidade a partir do olhar das mulheres. E aí, por exemplo, quando a prefeitura decide, no momento em que a prefeitura faz o maior programa habitacional da história de Fortaleza, dá 95% dos casos o papel da casa para as mulheres, isso é um olhar da política habitacional do ponto de vista das mulheres. Porque sempre o que é que acontecia? Na hora da separação que se separa, a mulher às vezes com 4, 5, 6 filhos ou mais, ela muitas vezes se submete ao homem brigar pela casa meio a meio, mesmo sabendo que tem 6 filhos que vão estar junto com as mulheres. Então agora, antes da separação, o homem vai pensar 2 vezes, porque com a casa ele não ficará. A casa será certamente, porque quando você, é interessante isso, é um olhar interessante, quando você dá para as mulheres, ao invés disso ser um privilégio, na verdade, quando você dá para a mulher, você na verdade está multiplicando para a família inteira. Porque o olhar da mulher sobre a família toda. Quando você normalmente estabelece uma política pública que favorece um pouco mais a mulher, novamente, ao invés de ser privilégio, significa que você está olhando por foco família. Que muitas vezes não é por culpa dos homens, é porque infelizmente a educação patriarcal não faz com que eles tenham a mesma responsabilidade, o mesmo sentimento, muitas vezes, de criar, de proteger, de estar junto, de se sentir responsável. Não é à toa que nós mulheres, sempre nós estamos em algum papel, ou de mãe, ou de filha, ou de irmã. Muitas vezes quem é responsável quando tem alguém enfermo em casa são as mulheres. Então a gente está sempre exercendo um papel que diz respeito ao outro. E isso daí é uma coisa que nós mulheres nunca podemos esquecer. Isso significa que a nossa responsabilidade pelo mundo, não só porque a gente gera dentro de nós a vida, mas porque também o feminino é construído sobre todas essas coisas. Por isso que é importante também que a gente entenda que o sexo biológico é homem e mulher. O gênero é o feminino e o masculino. E o gênero é uma categoria que foi criada para você entender o que é o feminino e o masculino, que é culturalmente construído, e o que é ser homem e ser mulher. Então eu sempre trago essa reflexão porque desde os meus primeiros momentos de militância, eu sempre tive clareza e a percepção da discriminação, ou seja, da diferenciação que sempre foi tratado homens e mulheres no mesmo espaço público. E aí é difícil você encontrar uma mulher que diga que nunca sofreu algum tipo de discriminação, porque às vezes ela é velada, às vezes ela é colocada para nós e a gente nem percebe, ou então a gente às vezes pensa que não é, mas na verdade ainda é um olhar muito duro para com as mulheres. A mulher na política, o homem na política, qualquer coisa associada, né, muitas vezes a esfera privada dele é motivo de ser bacana, é motivo de ser uma coisa legal, é motivo de afirmação do homem. Se for uma mulher na mesma circunstância, na esfera privada, aí é motivo dela ser detonada, dela ser exposta. Ou seja, é como se a gente o tempo todo estivesse sendo puxado para a esfera privada, mesmo quando a gente está na esfera pública. E isso aí, basta que a gente incomode alguém. E às vezes até nosso jeito de ser incomoda.
Às vezes até, por exemplo, no meu caso, que além de sou mulher atrevida, como muitas companheiras, às vezes se incomoda pelo simples fato de ser, porque a sociedade quer outro papel para nós. Por isso é que a prefeitura, quando saiu com essa campanha desse ano, que foi Sou Mulher, Decido Minha Vida, é porque a autoafirmação das mulheres passa também pela decisão da nossa própria vida. Pode ter certeza que em qualquer ambiente profissional hoje, você ainda tem a discriminação entre gêneros. Isso daí é uma coisa constante, cotidiana. E nós somos eternas lutadoras contra isso. Porque, na verdade, o que nós estamos querendo, nós não estamos querendo ser melhor do que homem. Ao contrário, está aqui o Dimitri na mesa conosco, comigo e com a Raquel, para dizer o contrário, que nós queremos os homens parceiros da nossa luta. Mas para lutar junto, precisa de igualdade, precisa de companheirismo, precisa de solidariedade. Nós não queremos ser iguais aos homens no sentido da força física que eles têm ou coisa desse tipo. Mas nós queremos ser diferentes, mas não desiguais. Diferentes nas nossas diferenças, respeitadas como mulheres nas nossas diferenças, mas não desiguais no tratamento da sociedade. E é por isso que o 8 de março serve para a gente gritar isso também. E a gente chamar atenção. Porque você não tem um homem que apanha porque é homem. Basta parar para pensar nisso. Quem é um homem que apanha só porque é homem? Não, você é homem e vai apanhar. Não existe isso. Agora, a mulher é vítima frequentemente da chamada violência doméstica. Seja ela física ou seja ela psicológica. E acho que as mulheres, pouco a pouco no Brasil... E os índices da violência contra as mulheres no Brasil vêm aumentando, mas não porque está aumentando a violência, mas porque as mulheres estão tendo mais coragem de dizer, de falar. Estão confiando mais na Lei Maria da Penha. A gente teve a alegria de ter a Maria da Penha até pouco tempo junto conosco na Coordenadoria de Mulheres. Ela foi uma referência nacional para o nome dessa lei. Essa lei foi ameaçada no Congresso. Graças a Deus foi passada e foi reafirmada a lei. As mulheres estão com menos medo de denunciar. E muitas vezes é interessante, né? Eu fui como vereadora e deputada, convivi muito com as comunidades e às vezes era interessante a situação. Mulher casada, vários filhos, o homem às vezes estava desempregado, ela que era quem cuidava da família, e ela às vezes dizia que não conseguia viver sem ele. Porque aí, mas você não queria entender aquilo ali, por que aquilo ali acontecia, ela sendo vítima da violência, até que um dia ela rompe o ciclo de violência. E aí ela percebe que se ela não tiver um companheiro no sentido da vida, da solidariedade, no sentido da troca, no sentido da cumplicidade entre homens e mulheres, que é isso que a gente espera dos homens que a gente convive, elas compreendem que, na verdade, é muito mais cultural do que o necessário mesmo, né? Tipo assim, né? Eu sou infeliz, mas tenho marido. Isso está acabando. Isso está acabando. As mulheres estão começando a entender que elas podem ser felizes só, se não, antes só do que vão acompanhada. Isso daí não é fácil a mulher chegar a essa constatação, porque a sociedade cobra até isso. A mulher solteira há muito tempo, fulano e tal, começa a falar, começa a cobrar o status de relacionamento de uma mulher. Os homens também sofrem com isso. E eu quero dizer também que hoje eu tenho também outra clareza, que é o seguinte: os homens que violentam as suas mulheres também são doentes, precisam ser tratados também, porque eles se afirmam a sua masculinidade na ação da humilhação e do sofrimento do outro, no caso da outra. Então, hoje a rede de atendimento de violência, ela precisa também cuidar dos homens, porque estes seres, eles estão ainda também precisando de apoio emocional, psicológico, para compreenderem que eles podem ser muito machos, como eles mesmos gostam de dizer, mas podem ser muito machos com delicadeza. Podem ser homens e, acima de tudo, solidários, serem homens e serem carinhosos, e poderem também ser parte do universo, do nosso universo simbólico, etc. e tal, sendo homens e sendo felizes e deixando também, fazendo que nós sejamos felizes. Então, eu, na verdade, queria esse momento para marcar essa semana, porque eu quero dizer para vocês que quando eu assumi o governo em 2005, não existia absolutamente nada de políticas públicas para as mulheres em Fortaleza. Foi algo que foi iniciado
marcado por nós, porque a gente já vem nessa luta há muito tempo. Nós desbravamos esses caminhos, como muitas coisas relativas a nós mulheres é invisível à política e precisa ser dita para as pessoas terem clareza do que significa isso. Né? A inclusão produtiva, são as mulheres pedreiras, é a casa-abrigo, é a economia solidária e várias outras coisas que estão construindo uma fortaleza também para as nossas mulheres. Então eu queria que esse 8 de março de 2012 fosse marcado, né, por essa compreensão de que muita coisa foi feita, embora muita coisa ainda venha a ser feita, precisa ser feita, a nossa luta não para, é histórica. E mesmo a gente tendo uma presidenta da República mulher, ainda é muito pequena a participação das mulheres na política. Ainda precisamos de mulheres nos espaços, no parlamento, deputadas, senadoras, vereadoras, porque nós estamos longe de alcançar a representação da sociedade, na representação na esfera pública. E muitas vezes incompreendida. E infelizmente algumas mulheres são reprodutoras até dessa própria sociedade patriarcal. Quando elas, olhando para as outras, elas não compreendem, né, a importância da exaltação do feminino, da exaltação, da compreensão de que ser mulher é a nossa missão, é a nossa história, a nossa alegria, é o nosso orgulho. Então, cada vez mais é preciso que a gente se empodere, se a gente se ache, como diz o povo, para que a gente possa, junto com os homens, partilhar o que é melhor nessa vida, que é amar, ser feliz, ser livre, decidir sobre a nossa própria vida, ter filhos ou não, dependendo da nossa vontade, mas que, acima de tudo, a gente exige respeito. Esse aí é o que a gente vai sempre dizer, e essa luta, gente, não para agora. Como eu digo, mesmo com a presidenta da República mulher, nós estamos longe de chegar à equidade de gênero nas relações sociais. Estamos longe de chegar ainda numa sociedade de igualdade. E por isso é que todo 8 de março, mas não só 8 de março, todos os outros 364 dias do ano, é preciso que cada mulher compreenda o seu papel. Compreenda o seu papel, exercite ele da melhor forma possível e conclame os homens, porque tem muita gente boa, tem muito homem que entende, que é solidário, que compreende, e sabe, que é tão macho, que compreende o seu papel na luta do dia a dia do lado da mulher. E sabe que é possível ser feliz e fazer alguém feliz partilhando, né, o mundo. Então eu agradeço a presença de todos vocês, dizendo a vocês que estamos ainda longe do que queremos, mas já avançamos muito. E em Fortaleza, tenho certeza que eu vou terminar esse governo deixando um legado para as mulheres, muitas que se libertaram da violência, que têm depoimentos concretos, testemunhos reais de mulheres que bastou uma mãozinha para que elas chegassem lá e hoje são autônomas e felizes e certamente vão buscar agora parceiros, né? Não mais tutores, mas parceiros da sua luta do dia a dia. Obrigada a todos que estão presentes aqui.